Eu olhava, eu via um monte de papel, irmão. Era um negócio preto assim. E eu dizia, Senhor, o que é isso? Eu falava, essas são as provas. Porque em breve o Senhor, nós vamos ver a mão do Senhor sobre esta nação. Durante o clamor pela nação, do Ministério Apostólico Internacional Shalom, a irmã Idaliane e a irmã Evelyn Santos tiveram uma forte experiência espiritual, onde Deus mostrou que os planos malignos que estão sendo tramados contra o Brasil virá à tona e a justiça do Senhor descerá em Brasília em breve. Confira esta tremenda experiência espiritual. Graças e paz, meus amados irmãos, amém? Irmãos, minha experiência começou lá de casa e já não sendo muito boa. Eu estava lá em casa e era umas 9h40 e eu falei assim, Manuel, eu vou dar uma deitada aqui pra gente ir pra oração. Aí ele tava, tá bom. Irmãos, nisso eu dormi. E quando eu vi aquela voz dizendo assim, o próprio demônio falou bem assim, falando no meu ouvido, ele falou assim, ontem tu tava lá no sítio, guerreando, né? E hoje tu não vai guerrear pelo teu Brasil? Irmão, é aquilo, eu senti uma afronta. Eu levantei, quando eu olhei era 11h30. Eu disse bem assim, tu é um derrotado, Satanás, pois eu vou agora. Bora, Manuel, levanta, Manuel, a gente vai chegar atrasado, mas a gente vai. Falei para ele, e nós viemos, irmão. E quando eu cheguei aqui, irmão, quando eu entrei pelaquela porta, eu senti uma presença tão gloriosa da parte de Deus neste lugar, irmãos. O meu corpo começou a estremecer. E quando eu comecei a adorar, irmãos, eu começava a sentir o meu corpo assim, sabe? E naquele momento, quando a apóstola chegou e orou até mim, e ela disse, você vai guerrear, minha filha, hoje, com a mesma intensidade que você guerreou ontem lá no sítio. Eu disse, glória a Deus. E naquele momento, eu comecei a entrar em guerra. Irmão, eu fui em um lugar e onde eu via, e eu perguntava, o que é isso, Senhor? Eu olhava, eu via um monte de papel, irmão, muito papel assim. E quando eu olhava para outro lugar, eu via, eu falei, era um negócio preto assim. Eu dizia, o que é isso? O que é isso, Senhor? Aquela voz dizia para mim, são essas coisas que o lado da oposição não pode achar. Mas eu, o Senhor, sou o Deus de amor, mas sou um Deus de justiça. E eu dizia, Senhor, o que é isso? Eu falava, essas são as provas que vão ser reveladas. E vocês, em breve, vocês verão que eu sou o Senhor desta nação. E em breve vocês vão estar na minha casa, glorificando e me exaltando e jubilando o meu santo nome. E naquele momento eu comecei a me alegrar, irmão. E eu voltei. Quando eu voltei da guerra, irmão, eu voltei com um coração grato, um coração alegre. Porque, irmãos, a nossa vinda aqui no templo do Senhor, ela não é em vão, irmão. Porque em breve o Senhor, nós vamos ver a mão do Senhor sobre esta nação. Amém? Essa foi a minha experiência, irmão. E eu guerrei bastante hoje, irmão, com um principado, irmão. Mas ele caiu por terra porque ele é um derrotado. E a nossa vitória, ela é do Senhor Jesus neste lugar. Amém, graça e paz. Vou compartilhar um pouco da minha experiência de hoje. Quando a apóstola veio ministrar sobre a minha vida, eu pude sentir a presença do Senhor muito forte ali naquele momento. E eu senti os anjos do Senhor me revestindo, botando um capacete na minha cabeça e me revestindo das minhas armaduras. E foi quando eu já vi os anjos do Senhor
E eu fazia pergunta para eles e eles respondiam que sim. E eles me levavam até o céu. E quando chegava no céu, o Senhor dizia algo pessoal para mim. E me fazia me lembrar de um sonho que eu tive alguns dias atrás. Que eu pude ver, amados, um lugar que não tinha como nascer árvore naquele lugar. Era um lugar como se fosse asfalto. E nesse sonho o Senhor me fazia ver a bandeira do Brasil no céu erguida. E ela resplandecia uma luz muito grande. Era muito bonita a luz que resplandecia da bandeira do Brasil. Mas no momento que eu vi aquilo, eu via como se alguém estivesse machucando, cortando a bandeira do Brasil. E aquilo saía sangue. E começava a chover aquele lugar. E uma das árvores começava a dar frutos. E até então eu não tinha entendido nada desse sonho. Até hoje o Senhor me fez entender. E Ele dizia para mim que muitas vidas foram sacrificadas para que hoje a nação brasileira estivesse assim como está. Isso Ele dizia para mim. E Ele dizia bem assim, mas nesse decorrer desse caos que está diante da minha nação, vidas, filhas, estão sendo salvas. E eu falava, mas Senhor, como? E Ele me mostrava muitos frutos que tem ganhado para o reino do Senhor. E eu vendo aquilo, amados, e eu me alegrei no Senhor. E o Senhor dizia para mim que Ele irá permitir que certas situações aconteçam na nação brasileira esses dias. Mas não é para nós ter medo ou se assustar, porque será da permissão do Senhor. E foi quando o Senhor me levava à guerra e me fazia guerrear. E eu começava a guerrear. Ali na guerra era uma guerra intensa, e o Senhor me levava até em Brasília. E o Senhor dizia bem assim, observe, filha, esses homens que estão aí. E eu começava a observar. E o Senhor dizia bem assim para mim, que muitos deles o Senhor irá arrancar daquele lugar. Irá permitir que os demônios levem para o inferno. E o Senhor dizia bem, se observe, eu vi aqueles homens ali, muitas pessoas morriam. E o Senhor dizia bem assim para mim, que ainda há tempo de eles se arrependerem, mas eles não querem. E o Senhor, eu irei fazer isso. E eu vi, amados, o Senhor arrancando eles dali, levando para o inferno. E o Senhor dizia bem assim, tudo que irá acontecer, filha, nesses dias será da minha permissão. Eu irei fazer um mover sobrenatural no meio do meu povo. Fala para a minha igreja continuar perseverando em oração, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E o Senhor dizia para mim que a justiça dele não é a justiça de homens. A justiça do Senhor é uma justiça justa. E ele dizia bem assim que ele estava vendo tudo e está tudo anotado. E até que eu posso compartilhar a minha experiência. Que Deus abençoe o Brasil. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.